Salve, salve, amiguinho! Beleza com você? Tranquilo? Yes, muito bom, galerinha. Vamos trabalhar? Vamos ver o assunto aqui do dia? Sistemas agrários, amiguinho, ou sistemas agrícolas, como você preferir, beleza? Esse sistema agrícola, esse sistema agrário, ele se subdivide, né? Ele se organiza em dois tipos, o extensivo e o intensivo. E esses sistemas eles podem ser organizados tanto para uso agrícola, quanto para a criação, quanto para a pecuária. Perfeito? Então nós temos aqui uma lista de sistemas de produção agrícolas e de criações. Bacana? Bom, o sistema intensivo e o sistema extensivo vão se diferenciar quanto ao quê? Quanto ao uso da terra, quanto ao uso de tecnologia, ao uso de capital e produtividade. Tranquilo? Então, no primeiro momento, o que nós temos? O sistema extensivo. Esse sistema extensivo, amiguinho, olha aqui, ele é de subsistência. Ele não visa o mercado, ok? Então a gente já pode pensar que se é de subsistência, ele basicamente se volta para a produção de alimentos. Bacana? Bom, aqui tem suas características, amiguinho. Ó, baixo investimento e baixa uso, baixa aplicação de tecnologia, baixa mecanização. Isso já nos dá uma demonstração, já nos dá um exemplo do pouco capital, ou seja, são agricultores pobres, perfeito? Que não tem recurso para investimento para aprimorar a sua produção e elevar a sua produtividade, perfeito? Um outro detalhe aqui, ó, técnicas arcaicas, técnicas rudimentares, técnicas tradicionais, a exemplo da prática das queimadas, né, a limpeza do terreno para desenvolver a agricultura, para desenvolver o plantio. Isso acaba acarretando o esgotamento do solo, a redução, a perda de produtividade do mesmo, perfeito? Olha aqui, menor uso do solo, ou seja, como assim menor uso do solo? Menor aproveitamento dele para o plantio. E esse menor uso do solo acaba também implicando, tendo uma relação com as técnicas arcaicas. Né? Não explora o solo com a sua capacidade máxima de produção e a sua fertilidade, aproveitando-se da sua fertilidade. Então, esse menor uso do solo decorre também das técnicas arcaicas e do baixo poder de investimento. Bacana? Baixo nível da mão de obra, ou seja, uma mão de obra de pouca qualificação. Ou seja, o seu conhecimento é passado de geração a geração. É como o pai ensinou, como o avô ensinou. Então ele usa técnicas do passado, ok? Técnicas arcaicas, rudimentares, tradicionais. Bacana? E diante disso, ó, baixa produtividade. Com a falta de conhecimento, menor investimento em insumos, em sementes, ele não consegue aumentar a sua produtividade. Essa relação produtividade e aplicação de capitais pode estar também implicada aqui no menor uso do solo. Eu uso pouco com técnicas rudimentares, eu não vou produzir muito. E eu não precisaria de muito espaço de terra para produzir muito, mas em virtude da baixa aplicação tecnológica, ok? Essa produtividade torna-se baixa, ela não é elevada, perfeito? Tem uma maior dependência da natureza, ou seja, o agricultor espera, amiguinho, que chova, ok? Para que a água da chuva irrigue a sua lavoura. Não tem recursos, né? O agricultor não tem recursos para instalar, para desenvolver um sistema de irrigação. Então ele fica muito dependente da natureza, das condições climáticas. Baixo custo, como não tem muitos investimentos, baixa produtividade, menor aproveitamento do solo, baixo nível de mão de obra, técnicas arcaicas, então esta produção, essa técnica de cultivo, né, de produção, acaba sendo baixa, não há grandes custos, não há grandes investimentos, ok? E para fecharmos aqui, menor uso de insumos como adubos, como pesticidas, né, controle biológico na plantação. Então, quer dizer, tudo aqui que coloca-se, né, no sistema extensivo
é, entre aspas, de baixa qualidade, de menor produtividade, em virtude da carência de recursos e do baixo nível de conhecimento desse agricultor. Perfeito? Ele fica olhando para o céu. Será que vai chover? Será que não vai chover? Então, ele é muito dependente da natureza, das condições naturais, das condições climáticas. Ok? Então, um apanhadinho geral sobre o sistema extensivo, amiguinho. Aí, exemplos. Aqui, ó. Os cultivos de subsistência, né? Agricultura de subsistência, agricultura itinerante ou de roça, muito comum no território brasileiro, é essa agricultura itinerante em que se pratica a queimada, daí o termo roça, ok? Uma herança indígena, tranquilo? Esse sistema itinerante, esse sistema de roça, através das queimadas, esgota o solo, perde-se a sua fertilidade, baixa, a produtividade cai, o proprietário abandona esse pedaço de terra e vai realizar o mesmo processo em outro, né? Derrubando, limpando a vegetação, queimando essa vegetação e por conta disso o fogo acaba eliminando os seus nutrientes, reduzindo os seus nutrientes. Então em pouco tempo a produtividade volta a cair e o processo se repete, amiguinho. Valeu? O sistema de plantation você já deve conhecer bastante, é um sistema, é uma herança do sistema colonial, né? Grandes propriedades, monocultoras para exportação. Isso existe até hoje, embora algumas propriedades onde se realiza esse sistema de plantation vem se modernizando, já vem usando tecnologia, mas ainda mantém aquela base histórica, né, de sua organização. Elevado número de trabalhadores, produção de um único produto voltado para a exportação ou hoje para atender a agroindústria. Bacana? E o sistema de jardinagem que a gente fala daqui a pouco. Bacana? Esses aqui, subsistência itinerante e plantation, vão se enquadrando no sistema extensivo. Por um outro lado, a gente tem o sistema intensivo de produção. Esse sistema intensivo aqui tem um caráter comercial. A produção é voltada para o mercado. Não é para atender de imediato a população. Então, é o oposto do sistema de subsistência, amiguinho. Então, olha aqui. Então, você vai olhando aqui o quadro, você vai perceber que é totalmente o contrário. Baixo investimento e baixo uso de tecnologia, aqui é o oposto, ó. Alto investimento, ou seja, há uma elevada capitalização nessas propriedades e elevado uso de tecnologia, elevada mecanização, eletrificação, irrigação, melhor aproveitamento do solo, ok? As técnicas são modernas, né? Rotação de culturas, por exemplo, maior uso do solo. Como é uma produção comercial, o solo, vamos dizer assim, chega ali no seu limite de produção, de produtividade. Usa-se com muita intensidade esse solo. Daí a necessidade de uma adubação química, por exemplo, com frequência. Perfeito? Alto nível de mão de obra. Aqui a mão de obra já é qualificada, o oposto aqui de conhecimento passado de geração a geração. Aqui não. Aqui você vai encontrar um grande número de trabalhadores qualificados, como agrônomos, ok? Zootecnistas, perfeito? Então a qualidade da mão de obra aqui já é bem superior se comparado ao modelo extensivo. E por conta disso, de tecnologia, maior uso do solo, técnicas modernas, conhecimento técnico profissional, uma elevada produtividade. Se produz muito em menor espaço de terra. Aqui eu preciso de um maior espaço de terra para atingir uma certa produtividade. Aqui eu vou produzir muito mais em menor espaço. Então isso é um ganho de produtividade. Perfeito? E menor dependência da natureza. Aqui não precisa de chuva, não precisa aguardar o período de chuva, torcer, rezar para chover. Ok? Porque já se usa assim, com grande frequência, com grande intensidade, irrigação. Então são cultivos, né, irrigados. Porém, tem um alto custo.
tá? Para ter tudo isso, para ter toda uma produtividade, os investimentos são altos em mão de obra, em maquinários, em tecnologia, perfeito? Em preparação do solo, em trabalhadores, né? Você absorver um trabalhador qualificado, então isso acaba tendo um custo maior do que aqui. Basicamente, no sistema extensivo, a base do trabalho é familiar. Aqui são empregados, tá, contratados. E maior uso de insumos, sementes, adubos, fertilizantes, produtos que vão combater aí as pragas da lavoura, né, os agrotóxicos. Então, os insumos são bem mais usados com intensidade do que no sistema extensivo. E um exemplo aqui, galerinha, é o agronegócio, que tem a agroindústria como seu carro-chefe. Ok? A agroindústria nada mais do que uma parceria entre o campo e a cidade. O campo produz a matéria-prima, enquanto que a cidade fornece os equipamentos, os maquinários, fornece o capital, né, o financiamento, perfeito? Então é uma cadeia produtiva. A agroindústria é uma cadeia produtiva envolvendo o campo e a cidade, perfeito? Então, galerinha, uma listagem aqui das características do sistema intensivo, um sistema moderno de elevada produtividade. E de um outro lado, o sistema extensivo, um sistema tradicional de baixa produtividade. Bacana? Aqui, ó, a jardinagem. A jardinagem é um sistema intensivo por mão de obra. Não tem mecanização, não tem tecnologia, tá certo? Tem um grande aproveitamento do solo, elevada produtividade, ok? Mas o que caracteriza esse sistema de jardinagem enquanto um sistema intensivo é um elevado número de trabalhadores utilizados. Bacana? E diante desse elevado número de trabalhadores, uma elevada produtividade. Onde ocorre o sistema de jardinagem e de terraceamento, né? O plantio em degraus, aproveitando-se aí a inclinação do terreno nas regiões montanhosas da Ásia, ok? Cultivo de arroz é o cultivo que se destaca, não é o único, mas é o que se destaca, é o que vai alimentar aquela população, ok? Esse cultivo não tem o caráter de exportação, o caráter para atender às necessidades da população. Acaba se caracterizando por cultivo de subsistência, porém de elevada produtividade em virtude do elevado número de trabalhadores, perfeito? Então esse sistema de jardinagem basicamente ocorre ali nas proximidades do leito dos rios, ok? Então daí o termo jardinagem porque é todo um cuidado como se fosse um jardim. E o sistema de terraceamento nas encostas das montanhas no formato de degraus, ou se você preferir aí no modelo de curva de nível. Legal? Agora quanto à criação. Nós temos uma criação moderna e uma criação tradicional. A criação moderna vai se enquadrar aqui num sistema intensivo, numa pecuária intensiva. Perfeito? Essa pecuária intensiva, moderna, como o próprio nome já dá para entendermos, né? Moderna já nos coloca aqui, ok? Então, a mesma ideia, elevado investimento em tecnologia, um gado confinado, tranquilo? E esse gado confinado alimentado à base de ração, tem todo um acompanhamento aí veterinário, zootécnico, há um aprimoramento genético do animal, há uma inseminação artificial, tranquilo? Então, ou seja, é um gado que passa por um processo de melhoramento. Isso acaba elevando a sua produtividade, porque o animal tem um ganho de peso, tem um crescimento precoce. Perfeito? Então também tem um alto custo de produção, acompanhado por profissionais qualificados. Tranquilo? Por um outro lado, nós temos o sistema tradicional, ou seja, a pecuária tradicional, uma pecuária extensiva. Essa pecuária extensiva, amiguinhos, o gado é criado solto, por exemplo, que tem menor recursos veterinários, não é esse acompanhamento veterinário de um zootecnista. A alimentação normalmente não é feita à base de ração, é uma pastagem natural. O gado criado solto, ele se desloca pelo espaço, pela propriedade, fazendo a sua alimentação naturalmente. Ok? Ele se alimenta do quê?
das gramíneas, das pastagens que crescem naturalmente na propriedade. E normalmente esse gado, a sua criação se volta para o quê? Para o corte. Então nós vamos chamar de gado de corte. O gado leiteiro já é um gado, normalmente é uma criação do tipo intensiva. Tranquilo? E um outro detalhezinho aqui, galera. Temos o pastoreio nômade, classificado como também uma criação extensiva. Pastoreio nômade. O proprietário, seus familiares se deslocam com os animais, né, à busca de pastagem, à busca do seu alimento. Tranquilo? Então, fique atento a esse detalhezinho. Um outro detalhe, existe hoje também uma pecuária semi-extensiva. O gado é criado solto, mas tem um acompanhamento veterinário, tem uma alimentação complementada com ração, ok? Não tem todos os cuidados, todo o acompanhamento, todas as técnicas utilizadas no sistema intensivo, mas é um misto de extensiva e intensiva. Isso já vem crescendo no campo brasileiro. Bacana? Então fique atento aqui, galerinha. O que vem a ser o extensivo, o que vem a ser o intensivo, de baixa produtividade, voltado para a subsistência com técnicas arcaicas. Ok? E menor investimento técnico financeiro. Aqui, o oposto, voltado para o mercado com todos os requisitos de uma modernidade. Ou seja, aqui é o campo moderno, aqui é o campo tradicional. Tranquilo? É isso aí, galerinha. Fiquem atentos a esses detalhezinhos e não tem erro. Pensou em um, o outro é o oposto. Valeu? É isso aí. Aquele abraço para você. Fique com a gente, curta, se inscreva, compartilhe. Até uma próxima. Valeu! É nóis, sucesso!